No princípio, Deus, né? Deus, no princípio, Deus. É assim que começa no livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma, né? Deus criou os céus e a terra. Mais à frente diz que Deus fez o homem e a mulher, né? E a serpente lá no jardim, que era o animal mais inteligente que Deus tinha feito, a cobra, ela chega para a mulher, para Eva, e fala para ela que podia comer daquele fruto proibido, que Deus proibiu deles comerem, de Adão e Eva comer. E eles comeram, né? Olha só, a cobra diz que era o diabo, Satanás, que usou aquela cobra, né, para fazer Adão e Eva pecar contra Deus. E de onde veio isso? De onde veio a cobra? De onde veio o Satanás? Né? No princípio do princípio, antes que a terra e os céus fossem criados, né? Deus era, Deus existia. Deus lá no princípio do princípio, ele criou lá no céu muitos anjos para o adorar, né? Ele criou uma cidade celestial muito linda, muito bonita. Havia um monte chamado Sião, com um rio que manava do monte, que é o rio da vida. E lá tinha a árvore da vida, né? Com frutos lindos, um jardim bonito. Tudo maravilhoso, criado por Deus, né? E então Deus cria os anjos, os arcanjos, os querubins, que são as escalas de anjos, né? E Deus então ele cria ali um anjo grande e bonito, né? E coloca o nome dele de Lúcifer. O luz celeste, que era o chefe, e Deus coloca ele como encarregado de todos os anjos, né? E aquele anjo, dotado de muita inteligência e sabedoria, era ele quem contava, né, aos outros anjos tudo sobre Deus, sobre tudo que Deus tinha criado, a vastidão do céu, das mansões celestiais, né? Então, só que Deus deu a eles o livre-arbítrio, mas dizia: vocês podem habitar na luz, eu dou a vocês a luz. Vocês são anjos de luz e vocês vivem felizes na luz, né? Deus deu vida a eles, deu aquele lugar lindo, maravilhoso, e eles adoravam, eles louvavam a Deus, eles cantavam louvores a Deus e o adoravam, né? Como o Criador deles, né? Que maravilha! É o que a gente faz hoje. Eu adoro louvar e adorar a Deus, porque foi Ele quem me deu a vida. Então eu louvo a Deus com muita alegria. E eu trago aqui para todos nós, né? Vamos louvar a Deus, pois foi Ele quem nos deu a vida, foi Ele quem nos fez, né? E um dia Deus chama aquele anjo bonito, né?
ele era chefe do coral lá do céu, né? Deus deu toda a sabedoria a ele, né? Ele era muito feliz. Deus deu um trono lá para ele lá, e ele ficava acima de todos os anjos. E falou: vocês vão habitar na luz, vocês têm a liberdade para viver na luz. Um dia Deus chama aquele anjo e os anjos, ele caminha lá por a imensidão do céu. E tem um lugarzinho lá no cantinho assim, ó. Um lugarzinho escuro, afastado, né? E Deus ainda fala, ó, vocês podem viver na luz aqui, livres, tranquilos, vocês têm liberdade, né? Aí eles olham aquele lugarzinho escuro, assim, separado, lá longe, assim, da imensidão, e fica aquela coisa, acho que de propósito Deus levou eles ali. E aquele anjo, né, o Lúcifer, ele vê aquele lugarzinho escuro lá e chama a atenção dele aquele lugar, né? Aquele lugar chama a atenção dele. Mas, tudo bem, né? Ele vive muito bem ali, né? Ele quer se importar com aquilo ali, não, né? Deixa ali. Mas ele ficou pensando naquilo. Então o tempo passa e ele quer conhecer os segredos das trevas, daquele lugar obscuro. E Deus fala: não, vocês são livres, eu dei liberdade a vocês para viverem na luz, né? E vocês não, aquilo lá vocês não precisam saber daquilo, né? Vocês não precisam saber das trevas, sim da luz, né? Vocês vivem no bem, na luz, né? É a liberdade. Mas aquele anjo começa então a pôr em questionamento a autoridade do Criador. E ele começa a dizer: não, eu quero conhecer o segredo daquele lugar, das trevas, né? Eu quero conhecer as trevas e a luz, né? Mas Deus não quis dizer a ele aquele segredo. Não quis, claro. Deus tem todo o direito, ele é o Criador, ele faz o que ele quer. Ele já te deu a vida, o que mais você quer? O que você quer mais questionar com o Criador, né? É isso que a gente aprende. Então aquele anjo, ele consegue juntar outros, uma terça parte dos anjos, e fala assim: Deus não é justo, o Criador não é justo. Que liberdade é essa que ele dá, que você não pode conhecer o lado obscuro, né? E então brota no coração daquele anjo, né, uma rebeldia, uma raiva, e ele fala que Deus não é justo, que Deus não dá liberdade. E Deus fica muito triste. E ele fala assim, chega até Deus e fala: vamos fazer o seguinte, né? Você é um Deus justo, você é um Deus que deu a liberdade a todos nós, para nós viver na luz, mas eu quero conhecer aquilo lá, aquele lugarzinho obscuro lá no fundo, né? Aquele lugarzinho escuro, aquela treva lá, aquele lugar estranho, eu quero conhecer, então eu não vivo em liberdade, né? Então o Senhor não é esse Deus. Então, vamos fazer um teste, né? Deixa eu assumir o trono, né? Pelo menos durante um tempo, para ver se a minha liberdade que eu der aos anjos é melhor, né? Eu fazer conhecido as trevas e a luz. Era o bem e o mal. Deus falou: vocês vivem no bem, na luz, fazendo o bem, tranquilo. E ele falou: não, eu quero conhecer a treva, aquele lugar escuro, e acabou arrastando a terça parte dos anjos. Ele queria tomar o trono de Deus e dizer que eu sim, eu trago a liberdade para todos os anjos de conhecer as trevas à luz, saber de tudo, né?
Ele se rebeldia contra Deus. Então Deus fica muito triste. Deus levanta do seu trono e ele fica ali, aquele anjo todo, agora ele vai me entregar o trono, eu vou comandar esse céu, né? Eu vou trazer a liberdade das trevas e da luz. E Deus então levanta triste daquele trono, ele olha para aquele anjo que ele criou, muito triste pela rebeldia dele, por ter se rebelado contra ele, o Criador. Então Deus sai andando, né? Deixa o trono e ele sai caminhando, caminhando, ele vai por aquela imensidão do céu e eles vão junto, né? Atrás. E Deus, ele fala, chega diante daquele lugar escuro, né? E sabe o que ele diz quando ele chega lá? Ele levanta as mãos, Deus, ele diz que haja a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Ele separou a luz e as trevas. Deus disse, haja luz. E a luz começou a existir. Então Deus disse que haja luz. Então ali a luz resplandeceu e ali estava. A terra era sem forma e vazia. E havia escuridão sobre o abismo. Ali estava o projeto de Deus, a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, cuidando, trabalhando. Então tudo nasce, né? A luz, o mundo, Deus faz separação de águas, separem as águas de baixo e águas em cima, por isso que a gente vê. Quantas vezes você já se perguntou, por que o céu é azul? Por que o mar e o céu é azul? Deus falou lá que haja uma separação de águas e águas. A parte de cima Deus chamou céu e a parte de baixo mares, azul, azul. Quantas vezes você se perguntou, por que o céu é azul? Olha, mesmo que tentam explicar muitas outras coisas, por que o céu é azul? Está aí. E Deus falou que haja uma separação nas águas, que se junte num só lugar e apareça a terra seca. E Deus criou tudo aquilo. Ele criou o céu, a terra, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais. Ele fez o fruto, a água, ele fez todas as coisas. Deus criou. Não foi uma explosão, como todo mundo diz aí, que tentam enfiar na cabeça das pessoas, que houve uma explosão e nasceu um átomo que virou um girino, que virou um sapo, que saiu do sapo do rio e virou um macaco e depois perdeu o rabo e começou a ficar torto e foi endireitando e virou você. Não é mais fácil acreditar, crer, ter fé para crer que Deus tudo isso fez. Você come uma fruta e Deus falou lá, né? Ele criou os frutos e que se reproduzam cada espécie conforme a sua semente ali existente dentro delas. Maçã tem semente de maçã, a laranja, a semente da laranja, a banana, a mexerica, o melão, a melancia, olha que coisa bonita. E cada um com seu gosto, cada uma diferente da outra. O limão, a mexerica, a banana, a jaca, são infinitas frutas, cores, gostos. Não é como, não tem como você colocar isso na cabeça.
Não tem como você pôr uma coisa dessa na cabeça. Uma explosão cósmica que aconteceu e nasceu as frutas, nasceu as árvores, nasceu cada animal de um tipo diferente um do outro, e tantos gostos, tantas cores, tantas flores. Isso tudo veio de uma explosão, de uma coisa por acaso? Para pensar. Para pensar numa coisa dessa. Você só vive porque você tem água para beber. E quem explica o que é a água? Foi uma explosão, aconteceu e nasceu também a água ali. E a água continua jorrando, jorrando, jorrando. Você cava um poço e você bebe daquele poço a sua vida toda e ela não se esgota. Como é que cai a chuva? A chuva do céu. O relâmpago, cai um raio do céu. Como é que vem o frio, a geada, o calor do sol que faz bem para a gente, que nos mantém vivos, que faz a terra brotar o feijão que a gente come, o arroz, o trigo que faz o pão que a gente come todo dia de manhã. Olha isso, gente. Isso foi acaso? Uma explosão? Pum! Um Big Bang. Ou foi um Big Deus, um Deus grande e poderoso, que fez tudo isso, né? Para meditar. Você tem um coração que bate, ó. E ele bate. Não tem um conector para você ligar na tomada. É energia elétrica. Olha isso, gente. Então, como duvidar? Como não crer num Deus desse? Como não crer? Um coração que bate e ele não para. Você dorme, você acorda e está seu coração batendo. O meu está batendo há 34 anos. Você não precisa ligar ele na tomada para recarregar, como o seu celular, como o seu notebook, né? Deus, do pó da terra, Ele fez o homem. Ele fez o homem. O homem foi feito pela mão de Deus, criado por Deus. Ninguém consegue explicar o corpo humano. Já tentaram fazer clone, tentaram fazer... Não dá. A vida, Deus é quem dá a vida. O homem não é capaz, a ciência não é capaz. Porque a vida é Deus quem dá. Ele fez o homem do pó da terra. Nós somos feitos de pó da terra. De fôlego de vida. Deus soprou em nossa narina. O fôlego de vida Ele soprou no nariz do homem, na narina daquele homem, de Adão. Ele fez o homem. Deus fez o homem do pó da terra. Né? O homem recebeu o fôlego de vida. Você dorme, quando você respira, ó, inspira, respira, expira. Você lembra que você tem que fazer isso? Ó, peraí, gente, que eu vou gravar o vídeo aqui, peraí, mas eu vou respirar um pouquinho, senão eu morro. Não, é uma coisa, é como um coração da gente que bate, a gente respira, a gente inspira, e você dorme. Quando a gente dorme, parece que a gente morreu, né? Mas você está respirando. Você esquece de respirar. Poxa, eu esqueci de respirar, quase que eu morri. Não, é o fôlego de vida que Deus deu para você. Você respira sozinho, é automático. É uma coisa que acontece natural. Não é forçado, falar, eu tenho que respirar, senão eu morro. É a mesma coisa do coração. É o fôlego de vida que Deus deu. E olha, se faltar um ou outro, ou fôlego, ou pó de terra, a gente morre. Deus nos deu um espírito, uma alma, que são nossos sentimentos. Você ri, você chora, você anda, você fala. Quem explica tudo isso? Somente um Deus tão grande que criou. Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Tudo, toda variedade de espécie, todas as coisas. Foi Deus quem criou. Deus é maravilhoso, não é? Ele fez a noite para a gente descansar. Chegar tarde, você tá aquela canseira. Você fala, ai meu Deus do céu, eu preciso. Imagina se não tivesse a noite. Mas Deus fez tudo certinho para pôr o homem. Ele fez o homem,
do pó da terra. Do homem ele tira a mulher, e eu creio nisso, com certeza, que Deus tirou do homem, da costela do homem, ele tirou uma mulher assim, para fazer, carne da mesma carne, quando casam, tornam uma só carne, são uma, eles se juntam, né? Você pode ver que, olha, até a anatomia do corpo, a forma do corpo da mulher e do homem, as genitais, você presta atenção. Se você pôr os dois, é um só. Dá certinho, é um quebra-cabeça. É o homem e a mulher. Deus fez tudo corretamente, do jeito certo. Deus é maravilhoso, né? Aí o que ele fez? Ele mostra tudo isso para aquele anjo lá, que rebeliou contra ele. E ele fala, agora eu vou colocar naquele jardim, ele fez um jardim para o homem, para a mulher, lindo, maravilhoso. Ele criou um mundo inteiro para esse homem viver e deu autoridade na mão do homem para viver neste mundo e cuidar dele, cuidar do mundo, não destruir. E ele colocou aquela árvore lá dentro do jardim. Lá dentro do jardim ele colocou aquela árvore. Conhecimento do bem e do mal. Ele empregou aquele sistema, aquela cobrança daquele anjo, ele empregou na terra. Ele falou assim, vamos ver o que vai acontecer? Se o homem vai escolher obedecer a mim ou obedecer à sua vontade. Se eles vão viver na luz e obedecer a Deus, ou eles vão querer conhecer o lado escuro, o mal. E o homem falha feiamente, tristemente. Deus falou, se comeres dessa árvore, certamente você morrerá. E Satanás, o anjo, ele é expulso do céu e ele vem e ele atenta, usa aquela cobra para falar com aquela mulher. A cobra disse, não morrerá não. Vocês serão como Deus, conhecendo bem e o mal. Olha o que Satanás faz. Não vai morrer não. Pior mentira e a maior mentira que o diabo implantou foi essa. Não vai morrer não. Não morreu. Na hora. Mas Adão morreu. Eva morreu. É um epitáfio. Você vê a Bíblia toda fala. Gerou filhos e filhas e morreu. O outro gerou filhos e filhas e morreu. E nós vamos morrer, todo mundo vai morrer um dia. Né? E tá aí. Da onde que vem o mal, o pecado? Aquele anjo foi expulso junto com a sua terça parte e ele foi chamado de Satanás. Né? E ele está por aí tentando ensinar o erro, dizer que tudo foi um acaso, que Deus é mau, que você tem que fugir de Deus, que Deus não é bom, que Deus é um castigador. É isso que ele tenta implantar no mundo inteiro, né? Mas eu venho trazer para você aqui. Não importa qual que é o seu erro. Se você caiu na mentira do inimigo, se você pecou, se você errou, reconheça que você errou, se humilha, fala com Deus, que Deus ama você, Ele ama o que Ele criou, Ele fez você, Ele te ama, né? E vem para Jesus Cristo hoje, creia que Ele é o Filho de Deus, aceite a Jesus, fale com Deus, né? Que Ele ama você, né? Deus ama você, Ele não te abandona, jamais. Adão e Eva, eles pecaram, eles erraram sim, mas Deus não abandonou eles, né? Deus não abandonou eles, porque Deus ama a criação dele. Deus te abençoe.